Hello, queridos darlings dears, já estamos nos aproximando do finalzinho desse passeio, já estou com saudades mesmo de vocês, mas muitos outros passeios virão, vamos ficar todos nós muito íntimos da ESAF, conhecer o seu estilo, o seu jeitinho de ser cada vez melhor, queridos. E agora vamos fazer a translation desse texto, observar as palavras que queremos memorizar, os verbos, advérbios, que certamente reaparecerão em provas futuras. So, dears, vamos lá, a nossa translation. Translation? Read the interview below, entitled, When should you start to worry? In order to answer questions 38 to 40. E o título é When should we start to worry? Então, a ESAF colocou o you aí na pergunta e o we no título mesmo. No problem, dears. Source Newsweek, adapted October 17th, 2005. Observamos que a nossa source é a Newsweek, uma das fontes preferidas da ESAF, assim como Economist, BBC, etc., BBC. Continuemos a ler. I'm concerned about the long-term risks of drinking a lot of caffeine. 2 more cups of coffee a day. I have no family history of heart disease and no history of heart trouble. Am I at risk? Então, queridos, observamos sempre a presença amiga dos nossos cognatos verdadeiros, palavras parecidas com o português, como caffeine, family, history, etc. Vamos lá, vamos continuar? Agora, a nossa translation. Leia a entrevista abaixo intitulada Quando deveríamos começar a nos preocupar ou quando você deveria começar a se preocupar, a fim de responder às questões 38 a 40. Quando deveríamos começar a nos preocupar, o verbo to worry é o verbo exatamente preocupar-se. E o should, nosso verbo modal should, que traduzimos aqui como deveríamos, para concordar com o we. Então, eu estou preocupado, concerned, com os riscos a longo prazo do consumo de uma grande quantidade de cafeína, 2 ou mais xícaras de café por dia, long term, que observamos, é longo prazo. Eu não tenho história familiar de doença cardíaca e nenhuma história de problema cardíaco. Am I at risk? Eu estou em risco de ter alguma coisa? Então, salientei a palavra concerned, preocupado, e concern, que é preocupação, o substantivo, a palavra que aparece bastante, e todas essas outras façam aqui a analogia, a comparação da tradução, até porque, como já mencionei, as nossas provas discursivas envolvem a tradução de textos do inglês para o português, também tem a versão de textos. Queridos, então, enquanto mais nós nos acostumarmos a traduzir, tanto aqui, nesse momento, como na hora da nossa prova, de uma maneira muito mais célere, melhor, dears. Vamos lá continuar. Let's see. Dr. Thomas H. Lee. I wouldn't worry about the caffeine in a few cups of coffee. Lots of caffeine can rev up your heart and make it beat faster. Occasionally, even launching into prolonged periods of a racing heart. You will almost surely feel palpitations if you get these abnormal heartbeats, and then you should heed your body's advice to cut back on the caffeine. Heavy coffee drinkers don't have a higher risk of cardiomyopathy, damaged heart muscle, or heart attacks. If you do decide to cut back on caffeine, you may experience headaches during the transition. Aí, observamos ainda mais palavras parecidas com o português, além da caffeine, occasionally, periods, palpitation, abnormal, que mais dias que podemos observar, experience, transition, palavras que quando nós observamos, sabemos o que elas significam, que elas são parecidas com o português. Continuemos, vamos lá ver a translation.
o Dr. Thomas H. Lee diz: eu não me preocuparia com a cafeína em algumas poucas, a expressão a fio significa isso, algumas poucas xícaras de café. Uma grande quantidade de cafeína pode acelerar. Então, o verbo to rev up significa acelerar, ok? Nós vamos olhar bem para ele, é um verbo frasal. O inglês tem esse charme, essa característica da língua. Um verbo frasal, que é composto do verbo original, mais uma preposição, geralmente. E este verbo significa acelerar o seu coração e fazê-lo bater mais rápido, ocasionalmente até iniciando long tinto, períodos prolongados de uma pulsação rápida do coração, racing heart. Então, a expressão racing heart nós podemos traduzir como uma pulsação rápida do coração. E o verbo to launch into, iniciando. Como o inglês tem muitas palavras parecidas com o português, lógico que as bancas vão enfatizar, até mesmo nas questões, eventualmente, verbos menos parecidos com o português. Por isso que é bom nós visualizarmos esses verbos frasais, nós vamos nos acostumando com eles, porque eles vão aparecendo nas provas, nas questões nós vamos traduzindo, até que automaticamente nós memorizamos dias pela repetição. Que launch into significa iniciar, que rev up significa acelerar. Então, você quase sempre, o almost, então, almost significa quase sempre, certamente sentirá palpitações se você adquirir esses batimentos cardíacos anormais. Então, você deveria seguir o aviso do seu corpo para o cutback. O cutback aparece sim. De vez em quando ele está dando o ar da graça. Cutback é reduzir, to reduce a cafeína. Os intensos, heavy, que significa pesado, intenso, tomadores de café não têm o maior risco de cardiomiopatia, que é o músculo cardíaco danificado, ou ataques cardíacos. Se você decidir reduzir a cafeína, você pode ter dor de cabeça durante a transição, as nossas headaches. Então, aí está, dears, a nossa tradução, é uma possibilidade de tradução, porque nós temos sinônimos, poderíamos colocar, substituir um verbo por um sinônimo, ok, deles, no problem. E vamos lá, dears, continuemos. Until recently, vitamin E was touted as a good heart supplement. Now, several studies indicate that vitamin E supplements can increase the risk of heart disease or stroke. Does the medical community agree? Dr. Thomas H. Lee, you have it right. In the 1990s, vitamin E was very promising, but controversial. Epidemiological studies showed that regular vitamin E users had 20 to 40% lower rates of heart disease than no users. Since then, larger experiments have not shown any benefit from taking vitamin E. Então, temos aqui, queridos, outras palavras como supplement, studies, vitamin, supplements, risk, community, medical, promising. Muitas palavras, benefit, experiments, parecidas com o português. Até mesmo na parte anterior que nós vimos, o verbo rev up, que é o verbo acelerar, que nós aprendemos, pelo contexto nós poderíamos deduzir que rev up era acelerar. Até porque, como eu disse a vocês, o conhecimento prévio do assunto, quando nós pensamos, quando a pessoa toma muito café, ela tem taquicardia, muito pó de guaraná. Então, esse conhecimento já nos ajuda até a deduzir essas palavras menos conhecidas na hora da nossa prova. Ok? Muito bem. Vamos lá, vocês viram as outras palavras que querem memorizar, como o increase, que aparece demais, suplementos que increase. Eis uma palavra querida, increase. Rates, lower rates, o que é mesmo rates? Vamos lá? Vamos ver?
Até recentemente, a vitamina E foi anunciada, então essa palavra touted significa anunciada, como um suplemento bom para o coração, né? Good heart. Agora, vários estudos indicam que os suplementos de vitamina E podem aumentar, então o verbo to increase é aumentar, queridíssimo, este verbo está sempre presente. O risco de doença cardíaca ou derrame, que é stroke. Então, a palavra stroke, assim sozinha, significa derrame. A comunidade médica concorda? O Dr. Thomas H. Lee diz: você entende certo a expressão que nós observamos aqui. You have it right. Você entende certo. Na década de 1990, a vitamina E foi muito promissora, mas controversa. Havia opiniões diferentes sobre aquele assunto, era polêmico, um assunto polêmico. Estudos epidemiológicos mostraram que usuários regulares da vitamina E tinham 20 a 40% de taxas mais baixas de doença cardíaca que os não usuários. Desde então, maiores experiências não têm mostrado qualquer benefício de tomar vitamina E. Ok, queridos? Então, vemos aí o non-users, que é não usuários, a palavra rates. A palavra rate significa taxa, está no plural, taxas, a palavra também aparece bastante, R-A-T, muito, muitíssimo, nos textos econômicos e outros. Então, vamos nos habituar com rate, taxas. E percebemos também uma quantidade muito grande aí de palavras parecidas com o português. Então, vamos lá, queridos, estamos quase finalizando. Finalizamos. Para nos despedirmos adequadamente, vamos ver o vocabulary, um pouquinho mais de vocabulary, queridos. Relembrar o sentido dessas palavras como advice, advice significa aconselhar, orientar, avisar. Lembram de advice, que significa conselho? Então, o verbo advise significa exatamente aconselhar. O benefit, beneficiar, aproveitar, lucrar, lembra o português? A mesma palavra como substantivo, benefit, benefício, favor, proveito, vantagem, privilégio. A expressão by heart, não está no texto, eu coloquei só para nós ampliarmos o nosso vocabulary, significa de memória, de cor, de cabeça. Take to heart, levar a sério, take to heart. Claim, significa afirmação, alegação, reclamação, declaração, pedido, claim. Cutback, reduzir. Faint, como adjetivo, significa fraco, enfraquecido, frouxo, débil, covarde. Faint como verbo desmaiar e faint como substantivo desmaio. A mesma palavra, queridos. Então vejam, mesmo que a palavra não seja tão similar ao português, quando memorizamos uma só, deduzimos o sentido das outras. Sempre eu vou lembrar isso a vocês, até para estimular essa aprendizagem. Vamos ver mais um pouquinho de vocabulary? Vamos lá, queridos. Please. Heartbeat, batimento cardíaco, a palavra juntinha da outra, beat, batimento, heart, coração, batimento cardíaco. Point out é apontar, salientar, ressaltar, ok? Quit significa largar, abandonar, desistir, parar com alguma coisa. Lembram do stop? Stop, parar. Então, largar, abandonar, desistir. Racing é corrida. Racing heart é igual a rapid heartbeat. Igual, sinônimo, preste atenção. Dears, pay attention. Pulsação rápida do coração, ok? Stroke, derrame. Slow como verbo retardar, desacelerar. Slow como adjetivo vagaroso, lento. Slow como advérbio vagarosamente, lentamente. A mesma palavra, uma palavra que aparece bastante, esse slow, slow, desacelerar.
Slow como adjetivo vagaroso, slowly como advérbio, vagarosamente. Queridos, então, foi um prazer imensurável estar aqui com vocês nesse momento no Olá Amigos. Nós estamos juntinhos aumentando o nosso conhecimento da ESAF, do seu estilo de ser, das questões, aumentando, como eu sempre falo carinhosamente, a intimidade com as bancas, porque como pessoas, as bancas têm as suas características próprias. Então vamos conhecer a ESAF, venham comigo para outros passeios, já estão convidadíssimos para o próximo passeio, vamos passear pela prova de auditor fiscal da Receita Federal de 2006, são provas com níveis similares, então quanto mais provas nós resolvermos, tanto melhor nós vamos absorver o jeitinho de ser da ESAF. Thank you very much por estar aqui comigo nesse passeio, Kisses and Hugs, e eu aguardo vocês, dears, para os nossos próximos passeios. See you very soon, dears.